Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai fazer um exercício sobre reta tangente à interseção de superfícies. O enunciado do nosso exercício pede para a gente considerar duas funções, uma função f de R3 em R e uma função f de R2 em R, que satisfazem essas relações aqui. A expressão de f ele deu para a gente, e a expressão de f ele não deu, mas ele disse que f de 1, 2 é igual a 1, fx de 1, 2 é 3, fy de 1, 2 é 5. E seja S1 o gráfico de f e S2 a superfície de nível de f xyz igual a zero. Ele pede para a gente determinar na letra A equação do plano tangente a S1 no ponto 1, 2, 1, nessa forma aqui, onde esse lado aqui é igual a zero, e pede para a gente na letra B determinar a equação paramétrica da reta tangente à curva de interseção das duas superfícies no ponto 1, 2, 1. Beleza, começando pela letra A, é uma questão de plano tangente, determinar plano tangente. Se é para determinar plano tangente, a gente segue o passo a passo de sempre. O primeiro item do passo a passo é jogar tudo para a esquerda e chamar de f de x, y, z. A gente não tem a expressão de fzinho, aquela que eu botei azul, né, que ele pede plano tangente à superfície S1. A gente não tem a expressão de fzinho, mas a gente sabe que fzinho pode ser igual, né, a z. Então, a gente pega e joga tudo para um lado só, f menos z, e diz que isso daqui é igual a f de x, y, z. Beleza? Então, a gente encontrou nossa f aí. Aí, agora, a gente calcula o gradiente de f. E o gradiente de f é fazer as derivadas parciais vou fazer de azul mesmo. O gradiente de f é fazer as derivadas parciais. A primeira vai ser fx, a segunda vai ser fy e a terceira, em relação a z, vai ser menos 1. E aí a gente calcula o gradiente no ponto x0, y0 e z0, que no caso é o ponto 1, 2, 1 que a questão deu pra gente. Então, substituindo no ponto 1, 2, 1, a gente vai ficar com fx de 1, 2, fy de 1, 2 e menos 1. E esses dois aqui, o enunciado deu pra gente o valor disso. Então, é só a gente pegar lá no enunciado. Ele disse que fx de 1, 2 era 3, fy de 1, 2 é 5 e menos 1. Tranquilo? Beleza, então, o nosso vetor normal, que é o gradiente de f, vetor normal plano, vai ser esse vetor aqui que a gente acabou de encontrar. Agora é só substituir tudo na equação do plano tangente, que é essa daqui. E aí, a gente pega o vetor normal que a gente acabou de encontrar, o ponto P0, e vamos fazer esses produtos escalares aí. Vamos ficar com 3x mais 5y menos z é igual a 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 5, 10, mais 1 vezes menos 1, menos 1. 3 mais 10 menos 1 vai dar 12. Mas a questão, ela quer a equação do plano tangente no formato em que desse lado aqui fica igual a zero. Então, a gente passa esse 12 para o outro lado. Então, a gente vai ficar com 3x mais 5y menos z menos 12 igual a zero. E essa aqui é a equação do plano tangente à superfície S1, beleza? Que é gráfico de fzinho lá, que ele não deu a definição. Agora, na letra B, a questão quer que a gente calcule, que a gente encontre a equação da reta tangente à curva de interseção entre S1 e S2 no ponto 1, 2, 1. E aí, a gente precisa saber, então, o vetor diretor da reta tangente. Mas o vetor diretor de reta tangente à curva de interseção, a gente sabe que é só a gente fazer o produto vetorial entre os gradientes das funções que definem as superfícies. Então, o gradiente de f1, que é a função que define a superfície S1, produto vetorial com o gradiente de f2, que é a função que define a superfície S2, beleza? Só que esse primeiro gradiente aqui, a gente já sabe. Por quê? Porque a gente acabou de calcular o plano tangente à superfície S1. Então, a gente calculou o gradiente de f, que é o vetor normal ao plano. Então, a gente calculou e encontrou isso daqui. Beleza, então falta só a gente encontrar o gradiente de f2. Então, vamos calcular ele. A questão deu pra gente que f2 vale x² menos y mais z².
E aí, para a gente fazer o gradiente disso, é só a gente fazer as derivadas parciais. E aí, a primeira vai ser derivada parcial em relação a x, 2x, em relação a y, menos 1, e em relação a z, 2z. Agora, a gente substitui no ponto 1, 2, 1. Aí, a gente vai ficar com 2 vezes 1, menos 1 e 2 vezes 1 de novo. Isso daqui é igual a 2 vezes 1, 2, menos 1 e 2. Beleza? Então, esse é o gradiente de F2. Agora, é só a gente, então, fazer o produto vetorial para encontrar o vetor que está na direção da reta tangente. Então, fazendo o produto vetorial, a gente faz esse negócio aqui, né? Bota aqui I, J e K, o primeiro vetor e o segundo vetor. Aí a gente repete as duas primeiras colunas aqui do lado e vai multiplicando assim na diagonal. Então, fazendo isso, a gente vai ficar com 2 vezes 5, 10 na direção I, menos 1 vezes 2, menos 2 na direção J, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3 na direção K. Agora, ao contrário. 2 vezes 5, 10 na direção K, então vai ficar menos 10 na direção K. Menos 1 vai dar 1 na direção I, mas a gente está fazendo do lado de lá, então vai ficar menos 1 na direção I. E 2 vezes 3 vai dar 6 na direção J, mas a gente está ao contrário, então a gente vai botar menos 6 na direção J. Tranquilo? Então, o nosso vetor M vai ser o vetor 10 menos 1, 9, menos 2, menos 6, menos 8, menos 3, menos 10, menos 13. Show! Então, a gente encontrou o vetor que está na direção da reta. Agora, para achar a reta tangente, é só a gente substituir na equação paramétrica aqui, que fica assim. O ponto P0 é o ponto que a questão deu pra gente, 1, 2, 1. O vetor M é o que a gente acabou de encontrar, que está na direção da reta. E aí, ficamos com isso daqui. A gente pode juntar as componentes e a gente vai ficar com isso daqui. 1 mais 9t, 2 menos 8t, 1 menos 13t. Beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.